Eu lembro que isso você explicou na sua aula sobre... Teve uma aula que você deu, acho que inclusive dentro da disciplina de farmacologia da diabetes, que acho que alguém perguntou e você até desenhou o fígado e tudo no quadro lá. Qual que é o caminho que o alimento leva, seja o carboidrato, a gordura ou a proteína, para ser armazenado no tecido adiposo e a pessoa de fato engordar? Tipo, por que a pessoa começa a ganhar gordura? Caiu isso na corrente sanguínea, aonde que vai? O que vai acontecer, então, para a gente chegar nessa massa adiposa, vamos separar os 3 nutrientes, tá bom? Vamos começar pela gordura, que é o mais simples. Eu comi lá um bife, uma proteína animal, uma picanha, para ficar bem claro, que ela tem aquela capa de gordura. A gordura saturada. Essa gordura ela é predominantemente triacilglicerol. Quando a gente fizer a digestão desse triacilglicerol lá no intestino, a gente vai estar lidando com o quê? Com ácidos graxos. Esses ácidos graxos, eles serão empacotados, envelopados, numa grande proteína chamada quilomicron, lá no enterócito. Esse quilomicron ele vai viajar por um sistema linfático, e aí tem uma beleza linda que a gente pode discutir depois sobre a gordura visceral abdominal, que nesse estágio que a gente está fazendo a absorção dessa gordura, a gente está desviando ela do fígado. Então ela vai para o circuito linfático, do linfático ela desemboca aqui na subclávia esquerda, que daí já é um circuito arterial, e esse circuito aqui ele vai entregar para nós, um circuito sanguíneo, desculpa, esse circuito aqui ele vai entregar para nós os quilomicrons repletos de triacilglicerol. Esse triacilglicerol ele vai ter que ser agora esvaziado, esse quilomicron, tá? O quilomicron, só pra galera entender, é como se fosse uma balsa. O quilomicron é como se ele fosse, né, se a gente pudesse colocar assim, uma grande estrutura esférica, e ela está repleta de lipídios ali. Dentro. E esse lipídio, predominantemente, é o triacilglicerol, que você pegou lá do processo digestivo absortivo. Isso está trafegando pela corrente sanguínea agora, depois de passar pelo sistema linfático, ter se desviado do fígado, e a insulina, ela vai estimular o que agora? O esvaziamento dessa estrutura. Esse conteúdo rico em lipídios, ele tem que ser agora distribuído para o nosso organismo. Então, todas as células elas vão fazer uso desse conteúdo de lipídios, e a célula especializada em estocar esse lipídio é a célula adiposa. É o único tecido que pode expandir em tamanho para ir armazenando esse substrato energético. E a insulina está estimulando esse processo. Perfeito. Esse processo se chama lipogênese. Eu estou pegando o lipídio que foi resultante de um processo digestivo, absortivo, conduzido pelo quilomicron. Agora estou fazendo, é como se eu estivesse pegando as cartas e endereçando, né, nas casas. No caso, essas casas são as células adiposas. Professor, perdão, só para aproveitar que você está nessa... Eu imagino que a galera em casa esteja fazendo algo próximo a mim, assim. Eu estou tentando imaginar a balsa indo lá no... A insulina, ela entraria sinalizando... A insulina, ela atuaria sinalizando a entrada desses quilomicrons no tecido adiposo, ou em algum outro momento? O quilomicron, ele é uma estrutura, então, digamos, esférica, né? A gente chama de apolipoproteína. Ela é uma proteína que ela vai conseguir agregar inúmeras, né, milhares de moléculas lipídicas, e essas moléculas elas estão esterificadas. Os ácidos graxos, né, eles foram resterificados. Então, a gente tem um triacilglicerol. É um glicerol mais 3 ácidos graxos. E aí também tem um outro conceito, a qualidade da gordura que a gente ingere. É a gordura mais saturada, insaturada. Nesse caso foi a picanha. Né? Então vai ter bastante gordura saturada aí, né? E aí o que acontece? Nossa predominância de ácido graxo é o ácido palmítico, né? Esse conteúdo que na fonte já é gordura, digamos, na cadeia final, na ponta, ele só vai ser endereçado. Parte pode ser utilizado por qualquer célula do nosso organismo, mas o excedente, digamos assim, vai ser estocado. Perfeito. E é um sistema muito bonito e coerente, porque a gente não desperdiça energia, né? Agora, a gente está falando de lipídio para lipídio. Esse conteúdo do quilomicron, ele só foi direcionado para os tecidos e o excedente armazenado na forma de triacilglicerol lá na célula adiposa. Então, olha que trabalhão. Vai precisar entrar aí uma lipase,
chamada lipase lipoproteica, né? Conhecida como LPL. E a insulina estimula essa LPL, especialmente em tecido adiposo, mas não em muscular. Por quê? Porque a gente não quer conservar lipídio no tecido muscular depois da refeição. É porque, basicamente, as fibras musculares, elas não estão preparadas para fazer estocagem de lipídios, e o lipídio aí pode atrapalhar a sinalização de insulina, que é chamada gordura ectópica. É a presença de lipídio onde não deve estar, né? A gente vai chegar lá em algum momento. Mas então, como que a insulina está fazendo isso que você me perguntou? Ela pega esse conteúdo quilomicron, esvazia ele e entrega para o tecido adiposo, que é o tecido especializado em armazenar energia na forma de lipídio. Tá? Isso chama lipogênese.